Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós estamos estudando? Dificuldades? É importante. É importante perguntar. Esse período de aprendizado, que nós estamos aqui há 3 anos, falando constantemente sobre a mediunidade, estudando a doutrina, estudando a obra básica, isso vai nos preparar com certeza absoluta para um futuro melhor. Porque a visão espírita é um aprendizado constante. A gente lê uma vez, outras 2, 3, e nós estaremos sempre num aprendizado maior. E hoje, nós vamos estudar a lei de destruição. Mas eu gostaria de falar, porque é isso que nós estamos estudando, nos fala que quando nós encontrarmos qualquer atividade extra em que ela exige uma consagração para desconsagrar algo que leva um povo, que leva a dor, que leva o sofrimento, é necessário que ela seja desconsagrada. Nós não podemos mudar a lei divina, porque nós somos só co-criadores. Então, nós não mudamos as regras universais, não. Mas as regras que os homens fizeram, que os homens o fazem, que eles sentam numa mesa e decidem a maldade. E se isso puder ser desconsagrado, ele deve ser. Toda a maldade humana deve ser desconsagrada. É o que vocês vão estudar hoje no Livro dos Espíritos. Porque, às vezes, nós não lemos com a devida atenção. Nós lemos um pedaço e já fechamos o livro e não voltamos para reavaliar o aprendizado espírita. Então, nós ainda temos muito a aprender quando nós vemos o Livro dos Espíritos. Por exemplo, só existe guerra? A guerra é necessária devido que o ser humano precisa de liberdade. As guerras só existem porque guerreamos pela liberdade, pelo progresso. Toda vez que o homem é oprimido, toda vez que ele passa uma necessidade, uma dor, isso lhe leva à revolta, e da revolta nascem as guerras. À medida em que a humanidade não avançar mais no direito das criaturas, no direito à vida, no direito ao trabalho, ao crescimento, à moral, à ética, nós deixaremos de ter guerra. Só existe guerra porque existe a barbárie, a dominação, porque alguém quer algo do outro. Então, ele guerreia com a brutalidade, com a má-fé, com o desamor, com as imperfeições, porque ele faz a guerra com segundas intenções, é com interesse. E para nós, espírita, é necessário destruir. Faz parte da lei divina. A natureza tudo destrói.
aquilo que nós chamamos que devemos preservar, sim, cuidar, zelar, mas um dia ela modificará pelas leis naturais. A própria Revista Espírita, ela fala no reino dos animais, que alguns animais, quando a Terra passar para um outro mundo, alguns animais vão entrar em extinção, porque eles não fazem mais parte desse nosso planeta de regeneração. Eles passam também pela evolução. Então, quando nós compreendemos a doutrina espírita, tudo está dentro de uma ordem divina. Todos os espíritos trabalham para a nossa evolução, e a deles também. Os elementares, as flores. É muito interessante, por exemplo, o reino das plantas, das flores, das orquídeas, da semente, dos grãos, da soja, do milho. Os espíritos que velam o milho, eles vibram para que nasçam os grãos. Então, são milhares e milhares de espíritos que vibram para que cresça o vegetal. Eles vibram nas orquídeas, nas frutas, nos legumes, nas abóboras, na cana, no milho, em tudo, no soja. E por que nós temos tanta praga ainda no vegetal? A hora que a mente humana não tiver mais essa sujeira, essa poluição mental maligna da humanidade, não nascerão mais tantas doenças e tantas enfermidades, porque viverão por mais tempo. As flores no mundo dos espíritos pode viver até 6 meses ou mais. Muito mais dias, meses. As trepadeiras passam um longo tempo em flores. As nossas flores, às vezes, mal conseguem 24 horas. Elas não conseguem a sobrevivência devido à ação direta da nossa forma de pensamento, nosso desamor. Então, a nossa visão espírita é mudar o pensamento. É a moralização do ser. Esse é o progresso moral, o progresso que constrói um novo habitat. E esse novo habitat melhor, justo, correto, requer que nós aprendemos a vibrar, higienizar o nosso ambiente, a nossa terra, tirar essa poluição do ódio, da raiva, da doença, de tudo aquilo que está hoje modificando, trazendo a dor e o sofrimento. Quando nós estudamos a lei de destruição, tudo que o homem criou pode ser destruído. Tudo que o homem fizer de mal. É assim que a humanidade funciona. Aquilo que é mal feito, aquilo que é mal, aquilo que é perverso. Se uma casa ela é mal feita, mal construída, e ela vai cair na cabeça dos seus moradores, ele será destruído. Nós vimos prédios serem destruídos, construções imensas. Por quê? Porque elas não estavam adequadas para que as pessoas ali morassem.
Então, elas foram destruídas. A lei de destruição, ela faz parte da rotina do Criador. Tudo nasce, tudo produz e tudo morre. Esta é a lei. Poderíamos ter uma vida melhor, nas águas poderiam ser melhores, o ar poderia ser melhor, o vegetal poderia viver melhor, os alimentos muito mais saudáveis, o reino dos animais também mais saudáveis, e nós humanos. Mas o que nós temos nestes mundos? A doença, a enfermidade, a dominação, a maldade, a aspereza. E é isso que nós precisamos trabalhar. Tudo aquilo que não é obra de Deus, mas é obra humana, e ela formar perversa e vingativa, ela deve ser destruída, sim. Tudo que for mal. Porque como nós teremos um mundo de regeneração, se estamos dentro de sentimentos agressivos, de guerras, de drogas. Nós estamos vendo hoje uma humanidade dominadora que produz drogas pelo único objetivo de ganhar dinheiro, de comprar armas, de comprar ouro, navios, barcos, o domínio para passear em Nova York, andar em Dubai, milionário, vendendo drogas, matando as crianças, usando tudo que é tipo de maldade, de inferioridade, de agressividade. Isso influencia no nosso mundo? Influencia. Todas as mães que os filhos passam por essa situação, ela sabe que é uma dor. Mas aquele que planta, por aquele que distribui, ele está vivendo um mundo de felicidade. Quanto mais ele vende, quanto mais ele faz, muito maior a sua maldade. Nós, espírita, a ideia das drogas que permeiam o nosso espaço físico. Porque o espírita não vai lá no meio das drogas brigar e nem ficar falando, não é isso que é espiritismo. Espiritismo não é a boca. Espiritismo não é a fala. O que é espiritismo? Mente. Mente. Somente a mente. Espiritismo é mental. É isso que o espírita precisa aprender. Não é fala. Nós temos que entender que não é fala. Nós até podemos falar, mas é o mínimo do mínimo do mínimo. Porque o que vai valer mesmo é a ação do meu pensamento. A droga, ela contamina. Um contamina o outro, porque a ideia da droga, a ideia maligna da droga, da sexualidade, da bebida, do desamor à família, do orgulho, da vaidade, da preguiça. Aonde ela está mais? Na fala ou na mente? É na mente. Então, o espírita tem que entender que o trabalho dele é mental. Somente mental.
Porque é isso que ocasiona a dor e o sofrimento para nós espíritas. Porque o que leva a essa destruição? São as pessoas nas mídias, nas rádios, nas televisões, nos celulares, as propagandas absurdas de maldade, absurdas, nos celulares, em qualquer lugar. E ela anda, ela vai, ela leva a ideia, forma pensamento, ela toca. E eu, espírito, o que eu faço? Eu destruo. Eu destruo as ideias malignas, maléficas, más, perversas, que possam machucar a minha família. Nós vimos na história da humanidade os grandes Budas no Himalaia, e eles sabiam orar e mantinham a paz, controlavam a paz e a harmonia. Mas aqueles que não queriam a paz e nem a harmonia precisavam eliminar todos do Tibete. E eles foram eliminados até as raízes. E o que eles faziam? Oravam. Quer dizer, desmagnetizavam os maus pensamentos, as atitudes, as guerras. O que fazia-se naquela época? Oravam pela beleza, pela perfeição. Os grupos denominados ocultistas oravam para a beleza, para o crescimento, para a prosperidade, para o desenvolvimento, para as belezas. O que nós temos hoje? Hoje nós temos a oração ao contrário, a inversão de valores, a inversão dos direitos, da liberdade, do progresso. Se você olhar um período da humanidade, quando se orava para crescer, o Egito fez isso, os caldeus, os hebreus, os cristãos, que vieram para fazer essa grande reforma pelo pensamento, você pegar o ouro. O ouro. Você pode juntar todo o ouro que você quiser, a hora que você morrer, vai ter que deixar, porque o ouro pertence à terra. Somente a nossa alma, a nossa leveza pode levar. E se nós formos maus e perversos, nós vamos cair na terra, porque a terra vai limpar e vai nascer de novo e vai reencarnar até que se limpe. Mas olha a nossa humanidade. Porque o espírito, ele tem que observar. Ele tem que observar o lar dele, a casa, a família. Onde que está a doença, a imperfeição, a sujeira, a imundícia, a obsessão, a fascinação, a subjugação? Ele tem que olhar, porque ele tem os olhos da alma. Ele tem a percepção, ele tem a visão. E como que ele muda? De boca fechada. Boca fechada. O Livro dos Espíritos fala que 15 minutos por dia nós podemos fazer muita coisa. Ju pode perguntar.
Faça uma Araci, pergunta. Araci, essa dominação, essa interferência que você está falando, só do nosso planeta ou de fora nós vamos ter essa interferência? Ju, eu vejo o seguinte, pelo que eu estudei até hoje. A Terra, nós temos um sistema de defesa de espíritos planetários como polícias. Nós temos várias equipes que protegem o nosso sistema. Todos os espíritos. Nós temos espíritos que trabalham bem aqui próximo de nós. E outros que nós temos ao redor da Terra, todos como polícias mesmo, para que não haja nenhuma invasão. Nós temos a própria Terra, ela tem a sua defesa, ela tem a sua aura espiritual, ela tem todo o seu sistema de defesa, para que também nada entre. Para que nós vamos de um mundo para outro, nós precisamos de permissão para ir de um lugar para o outro. O que nós vemos, que as pessoas estão falando de ET, de gente do outro mundo, olha, o espírito pode usar a aparência que ele quiser. O que vale para nós é o bem ou o mal. Isso que é importante. Agora, se a aparência do espírito ela é feia, ele é um mau espírito. Ponto. Não existe espíritos superiores feios. Quanto mais superior, mais belo eles são. Mais bonitos. Mais perfeitos. Quando você vê uma aparência de um espírito que ela é feia, questiona-se isso. Os espíritos superiores, para vir nos ajudar aqui, eles usam a aparência reencarnatória, uma aparência de outras vidas, que isso vocês já estudaram. Nós já estudamos. Agora, muitos espíritos podem mentir. Nós vemos hoje em todo lugar, você abre o Face, e as pessoas dizem, né? Deus mandou eu te avisar. Deus mandou eu falar isso para você. Deus mandou falar aquilo. Nós, espírita, sabemos que Deus não fala conosco. Ainda não estamos aptos a isso. Só recebemos as suas energias. Mas as almas humanas falam conosco. Todos os mortos podem falar conosco. Nós podemos buscar as energias para nos refazer do Criador. A energia de Deus, a partícula divina, quando ela vem até nós, ela multiplica em nós todos os sentimentos da grandiosidade do Criador, que é o nosso átomo divino. Ele passa a crescer e prosperar na lei do progresso. Toda fala que vem nos espíritos são humanos. Mas nós estamos vendo grandes confusões com ET, espíritos feios. Olha, a mensagem foi negativa. A mensagem foi maléfica. Pode ter certeza que é um espírito mau. Agora, os guardiões superiores, eles velam pela Terra. Mas se eles virem até nós aqui para poder conversar, virão com uma roupagem simples. Farão mudanças das suas roupagens até chegar aonde eles precisam conversar com as pessoas. Agora, esses espíritos
que ficam falando demais, nós devemos determinar um determinado cuidado, Jussara. Não sei se eu te respondi adequadamente o que você perguntou. Quer colocar mais alguma coisa no que você perguntou? Não, é que eu vi um espírito na minha sala e ele tinha uns 2 metros de altura. Eu estava coçando o olho, conforme eu abri o olho, eu vi. Aí eu fechei o olho, abri de novo, ele sumiu. Aí eu assustei, você entendeu? E não era uma forma humana, mas aquilo, eu não me assustei pro mal, eu assustei com aquela coisa de 2 metros de altura, sabe? Meio beijinho assim. Não falou nada, só olhou para mim e sumiu. Isso. Nós estudamos o perispírito, que o perispírito é plástico. Ele estica, ele estica. Ele tem uma plasticidade, ele é poroso, ele é vaporoso. Ele pode mudar totalmente a sua aparência. Se um espírito superior ele quiser aparecer, ele vai aparecer sempre como humano. Sempre, sempre, sempre como humano. Vai vir com uma aparência humana. Agora, os espíritos, eles podem ficar grandes, né? Pode haver esse crescimento dele. Por quê? Porque ele pode modificar as partículas do perispírito. Agora, se ele não falar nada, ele pode aparecer. Ele está andando, está assim. Nós estamos rodeados de espíritos. Rodeados. O ideal é perguntar o que você quer, o que você precisa e por que você está aqui. Se ele não responder, tudo bem, deixa ele caminhar. Mas também podem ser imagens transmitidas. Ok, Jussara? Podem ser imagens como uma foto transmitida, certo? Porque nós, médios, quando vamos fazer um trabalho, o espírito nos mostra o local onde está acontecendo quase como uma foto. Ela é rápida, ela passa rapidamente por nós. Da próxima vez que aparecer, você procura socorrer. Ok? Grande, pequeno, pequenininho, elementar, seja o que for. Até do reino dos animais. Recolhe todo mundo. Quem aparecer aí, recolhe os espíritos. Porque nós podemos ver aí um monte de porcos, um monte. Recolha eles. Leva para as colônias, leva para os hospitais, leva aos pronto-socorro. Os animais devem ser socorridos. Principalmente os animais que são machucados, violentados pelo humano. Nós devemos recolhê-los para as colônias espirituais. Todo médium deve recolher para as colônias espirituais. Então, o nosso trabalho é recolher os espíritos que vêm até nós. Tá ok, Jussara? Ficou bem? Deu para entender? Deu, obrigada, Araci. Eu vou pedir para o Lourenço fazer a prece de encerramento, ele tem 15 minutos, Lourenço, para fazer a prece de encerramento e pedir inteligência para nós. Nesse momento de grande beleza pelos ensinamentos espirituais, temos somente que agradecer a esta oportunidade ímpar de estarmos reunidos em nome de Jesus e poder louvar-lhe, agradecer-lhe e pedir-lhe quando das nossas necessidades. E nesse momento, Mestre Jesus, consola-nos, ampara-nos, proteja-nos e nos esclareça para que possamos ser melhores no dia de hoje do que fomos no dia de ontem. Abra os nossos corações para sermos melhores. Abra também as nossas mentes para compreendermos melhor os vossos desígnios e todos aqueles que permeiam o nosso meio.
para que possamos amar o nosso próximo como Jesus nos amou, para poder entender e aceitar como todos eles são, diante das fraquezas, diante das necessidades e também dos seus valores adquiridos para a sua melhora espiritual. Abra, Senhor, as nossas mentes para podermos entender melhor os vossos desígnios e segui-los à risca para o nosso bem-estar e o nosso crescimento. Amparai, Senhor, toda a nossa família. Amparai nesse momento todo esse grupo que reúne em seu nome, que trabalha em seu nome, que louva a sua bondade e o seu amor. Senhor, nesse momento também, pedimos por todos aqueles nossos familiares que ainda estão aprendendo, que estão titubeando no caminho, nós pedimos a sua ajuda. E nós também precisamos dessa ajuda, desses benfeitores queridos, desses anjos guardiões, desses espíritos protetores, desses espíritos amigos que sempre se posicionam diante de nós para nos ensinar o caminho seguro para o nosso aprimoramento espiritual. Que o nosso caminho seja orlado de flores nesta encarnação, para quando retornarmos em uma nova oportunidade, recebermos o perfume das flores que semearmos nesta encarnação. Prepara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e faça com que nesse instante sejamos agraciados pelo seu imenso amor, junto a todo esse grupo. E pedimos também para toda a humanidade paz, equilíbrio, sustentação, reconhecimento e também sem confronto com os conceitos, aceitando sempre os desígnios do nosso Pai. E assim, Pai amado, Jesus querido, amigos diletos que estão sempre junto de nós, receba do fundo dos nossos corações a nossa gratidão por esse elo fraterno, por esse elo de amor de todas essas criaturas maravilhosas que nos envolve dia, nos envolve à noite, e que nós possamos ser úteis nos trabalhos no mundo espiritual, diante daquilo que pudermos servir, daquilo que pudermos fazer. Sejamos nós, Senhor, os tarefeiros da última hora. Sejamos nós também, Senhor, os trabalhadores da vossa seara. Abre também, Senhor, os nossos caminhos para entendermos todo esse trabalho de amor, todo esse trabalho de elevação e sublimidade espiritual. Pedimos nesse instante, particularmente, Senhor, abre, ponha no coração da nossa irmã Araci, da nossa irmã Eli, o amor sublime e o carinho de todos nós por essas irmãs queridas que tanto trabalham para a expansão da doutrina dos espíritos. Que nós possamos estar, então, nesse momento, Senhor, sendo agraciado pelo seu amor. Receba, Senhor, de cada um de nós a gratidão pelo seu imenso amor a toda a humanidade. Deus esteja conosco, assim seja para sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, Senhor.